Informação importante, hein? O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, irá abrir hoje as agências para o público em todo o país. Mas será apenas para quem já fez aquele agendamento marcado, e também para alguns serviços como perícia médica e também avaliação social. Mas atenção, hein? O estado de São Paulo é exceção. No estado, o Tribunal Regional Federal suspendeu a reabertura das agências. O INSS informou que vai recorrer dessa decisão. Outra informação importante também, serão retomados hoje também os testes de vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. O anúncio foi feito pelo laboratório parceiro, o AstraZeneca. A testagem da vacina foi suspensa em todo o mundo na última terça-feira, depois que uma voluntária apresentou reação. E agora é o seguinte, gente, vamos conferir a previsão do tempo, porque aqui em Curitiba, no Paraná, está um calor danado e a previsão é de temperatura alta para todo o país. Acompanhe. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade vão influenciar a parte da região norte, sul e nordeste do país, mas uma massa de ar seco ainda predomina sobre o interior brasileiro. A previsão para o norte gaúcho, sul de Santa Catarina, de Salvador a Aracaju, para o noroeste do Amazonas, é de predomínio de céu nublado e chuva frequente. No norte e leste de Santa Catarina, sul e leste do Paraná, áreas do leste paulista, no norte, litoral capixaba, na faixa que vai do leste baiano até o leste do Rio Grande do Norte, chove de forma passageira. O sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite, no Acre, nas demais áreas do Amazonas, em Roraima, no centro-norte de Rondônia, no oeste do Pará e no Amapá. Nas demais áreas do país, o sol predomina e não tem previsão de chuva. O sol vai aparecer entre muitas nuvens na faixa que vai de Rio Grande até São Luís Gonzaga e tem risco de garoa no período da manhã na região de Porto Alegre. A temperatura vai cair no sul do país nesta segunda-feira e a previsão é da temperatura mínima ser registrada no período da noite em grande parte do Rio Grande do Sul e na região de Florianópolis. A mínima prevista em Porto Alegre é de 12 graus e a mínima é de 25 graus em São Luís e Manaus. A máxima prevista em Florianópolis é de 24 graus e a máxima é de 27 graus em Salvador. Quente, uma barbaridade agora em Curitiba, 22 graus em pleno inverno, hein? E por causa da pandemia, muitas creches estão fechadas, mas essa situação tem deixado muitas mães preocupadas. Sem ter com quem deixar os filhos porque tem que trabalhar, essas mães acabam recorrendo a serviços clandestinos. Confira. Com a retomada gradual dos serviços não essenciais, surgiu um problema. As creches ainda estão fechadas por causa da pandemia. Os pais retornam ao trabalho, mas não têm com quem deixar as crianças. Caso da Alessandra, ela tem 3 filhas e teve que deixar a mais velha, de 14 anos, cuidando das menores. Ela fala que sobrecarrega ela, né? Mas não tem com quem deixar, não posso deixar na casa de um amigo, de um vizinho, porque a minha família, não mora aqui, moram longe, né? Então é a maneira que eu achei mais melhor para ela ficar em casa com elas. E com as creches fechadas, não há outras alternativas para os pais. Ou melhor, elas até existem, mas são um risco para a segurança dos pequenos. O aumento no número de denúncias sobre o surgimento de creches clandestinas em todo o país tem preocupado as autoridades. De acordo com essa pedagoga, locais inapropriados podem não ter os cuidados que as crianças precisam. A nossa preocupação nesse momento é a segurança das crianças, né? A qualidade no atendimento, desde segurança com a parte emocional, com a parte física, com a alimentação, com quem ela está ficando, quantas crianças tem nesse espaço, quais as idades dessas crianças, né? Eu vejo assim que é perigoso, né? Hoje em dia a gente não pode deixar as crianças, mas filha mulher com qualquer um. É muito perigoso, tem muita coisa errada, mas fazer o quê? É o que as mães precisam, né? Tem que trabalhar, tem que achar alguém para cuidar. Que nem no meu caso, eu tenho a minha filha, né? Graças a Deus que ajuda a cuidar. Mas e as mães que não têm, os pais que não têm? As instituições que oferecem atividades no contraturno escolar até seriam uma opção, mas também estão fechadas. A gestora de uma delas explica que teve que encontrar uma forma de ajudar as mães.
Então, a gente criou a cartilha do aprendiz, em que as crianças recebem de forma mensal uma cartilha que tem as atividades dessas oficinas de forma diária e recebem também um kit pedagógico. Então, elas recebem a cartilha e um kit pedagógico com vários materiais para elas usarem e realizarem as atividades propostas na cartilha do aprendiz. É necessário deixar a criança, ele precisa trabalhar? Sim, mas ele tem que saber se realmente tem segurança com a pessoa e tem qualidade na estrutura que ele está deixando, né? Ele tem que avaliar todo o cenário porque não compensa. Vamos falar agora de uma decisão da Justiça do Estado de São Paulo que afeta principalmente quem presta serviço para Uber, porque a Justiça, e essa decisão é de São Paulo, mas vale para o Brasil inteiro, não reconhece mais o vínculo trabalhista entre esses motoristas de aplicativo e a empresa. Sobre esse assunto, nós vamos direto para São Paulo conversar com o advogado trabalhista especialista no assunto, Ricardo Calcini, que está aqui com a gente. Deixa eu ver, o sinal está restabelecido, vamos conversar com ele. Doutor, o senhor me ouve? Bom dia para o senhor. É um prazer falar com todos. Ô, doutor, deixa eu só restabelecer que eu estou ouvindo o senhor bem, mas eu não estou vendo o senhor aqui. Mas, de qualquer forma, explica para a gente, doutor, o seguinte: vai e vem nessas decisões a respeito de vínculo trabalhistas entre motoristas de aplicativos e a Uber, por exemplo. Esse ano já tivemos várias decisões sobre essa. Qual é essa nova decisão? Explica para a gente. Muito bem, para que os ouvintes possam, então, ter uma dimensão da importância desse caso, na última sexta-feira foi disponibilizada a decisão, na verdade, do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, é a maior instância do Poder Judiciário Trabalhista, que nessa ocasião manteve, na verdade, não foram casos aqui de São Paulo, mas na verdade foram casos do estado de Minas Gerais, manteve um caso em particular em que esse motorista de aplicativo acabou não tendo, na verdade, reconhecido o vínculo de emprego em relação à plataforma. Então, a importância dessa decisão ela é extremamente grande, porque nós estamos falando do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, que tem jurisdição para o Brasil inteiro, e principalmente é o segundo caso que nós temos recentemente em que motorista de aplicativo acaba realmente perdendo o processo trabalhista frente à Uber. A minha dúvida é o seguinte: isso daí, doutor, vai trazer consequências para outros setores, como, por exemplo, os motoboys que fizeram protestos lá em São Paulo também a respeito disso, vínculo trabalhista, isso pode ter esse tipo de repercussão? Com certeza sim, porque nós estamos falando, na verdade, de uma prestação de serviço via plataforma digital. Então, nós temos, por exemplo, a empresa Log, nós temos a Rappi, nós temos diversas empresas hoje que trabalham justamente com esse sistema via novas tecnologias e, naturalmente, essa decisão, pelo impacto que ela tem, né, por vir de Brasília e impactar naturalmente todos os tribunais que nós temos aqui no país, acaba direcionando, servindo como uma diretriz no sentido de que situações análogas como essa, né, semelhantes, vão provavelmente desaguar realmente no insucesso de vínculos de emprego, né, entre trabalhadores e empresas de novas tecnologias. Uma última pergunta aqui para o senhor é o seguinte: como é que fica a situação, então, dessas pessoas que prestam serviços para Uber, para mototáxi? Eles vão ficar desassistidos na Justiça do Trabalho convencional, aquela CLT que a gente conhece, é isso? É importante dizer que nessa decisão, né, o relator, o ministro Alexandre Ramos, ele, no meio ali do seu voto, ele passou, pelo menos na minha interpretação, um sinal claro para o nosso parlamento, dizendo que a CLT, tal como ela foi concebida lá na década de 40 do século passado, ela não consegue naturalmente acompanhar essas mudanças tecnológicas que nós temos principalmente no século XXI. Então, essas novas formas de trabalho via plataforma digital, realmente bem agora no finalzinho nós esperamos de parte do parlamento para que isso aconteça muito em breve. Tá certo, doutor, muito obrigado pela participação do senhor, obrigado por esse atendimento, fala com a gente aqui ao vivo, ok? Até a próxima, bom dia para o senhor. Então é o seguinte, gente, igualmente. Você que está chegando agora, só para frisar bem essa informação, a Justiça do Trabalho lá em São Paulo, uma determinação que vale para todo o Brasil, falou o seguinte, que olha, não existe mais vínculo trabalhista entre motoristas de Uber e também a própria operadora.